Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula do módulo de Radiologia do Abdômen. Nesse nosso primeiro encontro, a gente vai tratar essencialmente de conceitos básicos com relação à radiologia abdominal. Os objetivos principais da aula seria então a gente conversar um pouco sobre a terminologia utilizada na descrição radiológica para que vocês se familiarizem com os termos utilizados, quais são os métodos mais utilizados na avaliação do abdômen. O próximo passo seria a gente iniciar pela análise da radiografia simples do abdômen, conhecendo padrões normais, principais alterações. E o passo seguinte seria a avaliação do conteúdo abdominal propriamente dito, por meio de anatomia radiológica, e ainda assim falar, por fim, das principais indicações dos métodos de imagem. Quando a gente começa a falar sobre terminologia na descrição radiológica, é importante a gente lembrar essencialmente da física de cada um dos métodos radiológicos. Primeiro, a gente vai falar dos dois métodos que têm a mesma física, que utilizam radiação ionizante, que utilizam os raios-x, que seria a radiografia convencional e a tomografia computadorizada. Quando a gente vai descrever achados na radiografia convencional, no raio-x, a gente sempre utiliza o termo transparente ou hipertransparente ou radiotransparente para aquilo que faz pouca atenuação ao feixe de raio-x. Então, por exemplo, um cisto pulmonar, uma escavação pulmonar é uma estrutura radiolucente ou radiotransparente, arredondada, no parênquima pulmonar. Da mesma forma, um cisto ósseo, quando a gente avalia ele no contexto da densidade óssea, ela também é uma lesão radiolucente no osso, pois ela tem uma transparência maior do que o restante do osso. Hipotransparente seria aquilo que oferece uma atenuação um pouco maior do que a estrutura adjacente, por exemplo, um foco de consolidação no pulmão é uma área hipotransparente em uma determinada localização de um pulmão, quando o restante do pulmão está normalmente aerado. E radiopaco é aquilo que faz uma barreira ainda maior à passagem dos feixes de raio-x, como por exemplo um cálculo renal ou estruturas de alta densidade, que são estruturas radiopacas. Por exemplo, descrevemos um achado ou imagem radiopaca em projeção de cálice inferior do rim direito, quando gostaríamos de nos referir a um cálculo, pois ele é radiopaco. Com relação à tomografia computadorizada, uma vez que a gente tem uma escala definida de densidade, como a gente apresentou na aula de tórax, as unidades Hounsfield, que tem como o ar, a água, a gordura, densidades bem estabelecidas, bem como do cálcio. Então, nós falamos com relação à densidade. Tudo aquilo que é hipodenso são coisas que têm baixa atenuação. A gordura, por exemplo, tem uma atenuação negativa, lembrando que o zero na densidade da escala de Hounsfield seria a densidade da água. A gordura tem uma atenuação negativa, assim como o ar. Então, sempre vamos nesse sentido para imagens hipodensas. Hiperdensas são estruturas que têm uma densidade superior. Por exemplo, um cálculo, ele é hiperdenso. E isodenso é aquilo que tem uma densidade semelhante à água ou estruturas de partes moles. Ainda na tomografia, ou mesmo na radiologia convencional, quando a gente faz utilização de contraste endovenoso para avaliação de alguma estrutura, a gente pode avaliar o padrão cinético dessa estrutura, ou eventualmente de um nódulo hepático. A gente pode avaliar o comportamento dele antes e após a injeção do contraste, para a gente saber se ele capta muito o contraste, ou se ele é um hipercaptante, ou tem ainda um padrão hipervascular, ou se ele capta pouco o meio de contraste, ele é hipocaptante ou hipovascular. Isso serve também para as outras estruturas, quando a gente avalia ou eventualmente tumores.
no parênquima pancreático, ou estruturas diferentes quando a gente avalia o comportamento delas com relação à captação do contraste. Ainda assim, quando utilizamos os nossos descritores para achados radiológicos, é importante também que a gente informe o contorno da estrutura quando descrito ou de eventualmente alguma anormalidade, o formato, se é regular, se não é regular e medidas. Isso principalmente quando estamos falando de achados positivos, como numa tomografia de abdômen, é identificado uma massa hepática, um tumor renal. É importante a gente dizer os limites dele, se ele tem um limite bem definido, não é bem definido, se é um limite que é pouco definido e parece infiltrar as estruturas adjacentes. Da mesma forma, as medidas são muito importantes para planejamento terapêutico dessas alterações. Quando a gente fala de estruturas tubulares, também um outro dado importante, estruturas tubulares entendam ureteres, alças intestinais, tubas uterinas, ou mesmo árvore traqueobrônquica e vasos sanguíneos em geral, né? Quando utilizamos contraste, seja o contraste endovenoso para falar de vasos, ou quando a gente avalia o contraste excretado pelos rins, ou ainda o contraste via-oral para avaliar o trato digestivo, podemos ainda acrescentar outros termos no descritor deles, falando, por exemplo, do calibre, se está preservado, se está dilatado ou se existe eventualmente uma estenose dessas estruturas, se elas estão pérvias, se não estão pérvias, se elas estão tortuosas, se não estão tortuosas, ou ainda se existe algum processo no interior da luz que não permite adequado preenchimento dessa estrutura tubular pelo contraste. Quando existe, por exemplo, um tumor dentro de uma alça intestinal que não permite o adequado preenchimento dessa alça intestinal pelo contraste, a gente descreve isso então como uma falha de enchimento. Da mesma forma, como nós comentamos na angiotomografia de tórax, por exemplo, no paciente com suspeita de tromboembolismo, quando víamos uma falha de enchimento no interior do tronco da artéria pulmonar, aquilo era compatível com o tromboembolismo pulmonar. Então, o coágulo, o tromboêmbolo dentro do tronco da artéria pulmonar era descrito também como uma falha de enchimento. Passando para outros métodos diagnósticos com outras físicas, falando agora da ultrassonografia, uma vez que o nosso princípio físico é a transmissão sonora, falamos então basicamente sobre ecos. E ecos não nos permite fazer uma correlação precisa com densidade. Não dá para a gente dizer no ultrassom que uma estrutura hiperdensa é necessariamente hiperecogênica. Depende muito das propriedades físicas da estrutura que está sendo avaliada. E isso tem a ver com a capacidade dessa estrutura em transmitir a onda sonora para a formação dessa imagem. Por exemplo, o ar e o osso, eles não fazem uma condução adequada do som na formação de imagens, eles acabam aparecendo como estruturas hiperecogênicas, ou seja, não é possível fazer essa correlação do que é hiperdenso, pois o ar não é hiperdenso. Então, prestem bastante atenção nesses descritores. Basicamente, então, falamos de ecos, aquilo que não produz eco, a propagação da onda sonora, uma estrutura anecoica, por exemplo, a água, o conteúdo da urina na bexiga, o conteúdo da bile na vesícula biliar, são estruturas anecoicas, normalmente vistas na escala de cinza do ultrassom, com a cor preta. Existem estruturas hipoecóicas, ou também descritas como hipoecogênicas, que elas produzem uma alteração desse feixe sonoro na produção da imagem. Dessa forma, elas não são identificadas no mesmo padrão de escala de cinza de uma estrutura anecoica, e sim em um tom de cinza, como, por exemplo, a gente pode observar em um cisto ovariano como o endometrioma, que é um cisto preenchido por um conteúdo hemático.
ele é um conteúdo muito mais espesso do que um cisto ovariano, por exemplo, funcional ou um folículo, que ele tem uma estrutura anecoica. Já o endometrioma, devido à composição dele, ele tem uma estrutura hipoecoica ou hipoecogênica. Existem ainda estruturas hiperecogênicas, que são hiperreflexivas, a onda sonora, como por exemplo pode ser o cálcio ou cálculos mesmo dentro da vesícula biliar, cálculos no sistema coletor renal, ou mesmo gases, tem essa produção de ecos